Olá, investidor, tudo bem? Eu sou o Guilherme e este é o Carteira Rojada. E no vídeo de hoje eu gostaria de conversar rapidamente com vocês sobre o release do segundo trimestre de 2021 da AES Brasil. E os números não são muito bons, mas eu tenho algumas considerações a fazer aqui antes que a gente possa tratar esse resultado como simplesmente um resultado ruim ou como uma empresa ruim. Então eu vou começar aí trazendo os destaques. Já na primeira página do release aqui eles comentam esse primeiro item aqui, né, lucro líquido de 27 milhões e meio, ou seja, uma queda aí de 70 e praticamente 77% a menos que o mesmo trimestre do ano 2020. Aí aqui eles comentam um monte de coisas, né, gestão ativa, diversificação de portfólio, blá blá blá, que tem toda uma historinha bonita, que eu vou deixar para vocês lerem aí, que eu não vou trazer aqui, né. Então aqui dos destaques então desse trimestre. Mais uma assinatura aí de um PPA. Então, eu comentei no primeiro trimestre o que era um PPA, que são os Power Purchase Agreements, ou seja, contratos de compra e venda de energia para longo prazo. Nesse caso, são 84 megawatts, em média, pelo prazo de 15 anos. O que mais? Aqui tem uma aquisição de um pipeline de energia solar, são mais 378 megawatts. Mais ao final eu vou falar sobre o portfólio dos ativos de geração. Que mais? Aqui fornecimento de turbinas eólicas, então mais 313 megawatts e meio. Assim, aqui eles falam também da conclusão da compra dos complexos eólicos de Mandacaru e Salinas, com também uma capacidade de 158 megawatts e meio. E aí nos estados do Rio Grande do Norte e Ceará. O que mais? Aqui tem mais financiamento, né, para outros desenvolvimentos. Teve uma venda também de ativos. O que mais? Eles também falam aqui da aprovação de dividendos, vou falar mais ao fim. Primeiro ponto, o número que eu acho que é o principal aí desse trimestre, e pega um pouco do outro trimestre, mas mais neste aqui mesmo, seria a questão da afluência, né? Então, como vocês sabem, o Brasil está passando aí por uma crise hídrica, já tem alguns meses, ou seja, não está chovendo, e os níveis de água dos reservatórios estão diminuindo bastante, estão aí a níveis historicamente muito baixos. Eu trouxe alguns números aqui do relatório, então a variação aqui no semestre, menos 16, menos 19, menos 15, menos 35. E aqui variação trimestre, que mais? Fonte hídrica. Como vocês sabem, a AES Brasil ela é uma empresa de geração de energia. Então, nessas três frentes aqui, né, hídrica, eólica e solar, essa aqui é a capacidade de produção. Então, segundo trimestre do ano passado, ela tinha conseguido gerar quase 2,5 gigawatts aí de energia, e esse ano teve uma queda de 43% na geração. Então, em relação às outras fontes, né, aqui quase 2,5, e aqui não chega nem a meio gigawatt, né, e tanto na eólica quanto na solar é bem menos essa geração. Então, mesmo que aqui tenha aumentado quase 50%, né, 43,8%, ainda assim não faz frente à geração em 2021, que é 3 vezes maior, mesmo sendo quase metade da geração. Então isso aqui impacta diretamente, né, na capacidade da empresa de gerar receitas. Só para vocês terem uma ideia da gravidade que é esse número, não é simplesmente gerou menos. Isso aqui tem um impacto bem grande. Eu trouxe alguns exemplos de notícias aqui. O que acontece? Ó? Essa notícia aqui é de 19 de abril, do comecinho ainda desse trimestre. Então diga aqui, o ONS indica afluências abaixo da média de todo o país. A instituição estima que volumes dos reservatórios deverão atingir 82% no norte, 65% no nordeste, 58% no sul, 34,7% no sudeste e centro-oeste até o fim do mês. Então aqui em relação ao mês de maio, até o final de abril, começo de maio. Eu não sou usuário do site, então não tem a matéria toda. Mas só pelo início aqui a gente já começa a ver que o Operador Nacional do Sistema já registra que os volumes dos reservatórios estão baixos. Aí isso foi em abril. Depois a gente vê essa notícia em julho. Crise hídrica. Governo confirma a decisão de reter mais água em reservatório de hidrelétricas. De acordo com o governo, o objetivo das medidas é preservar o uso da água e garantir a segurança e continuidade no suprimento de energia elétrica no país. Isso aqui é muito importante, ó. Continuidade no suprimento de energia elétrica. Ou seja, se eles não fazem algum tipo de interferência,
existe uma grande chance de ter um apagão. Isso aqui foi no dia 19 de julho, mês passado. Aí aqui fala dos ministérios, aqui não fala especificamente da AES Brasil, mas de todas as hidrelétricas de um modo geral. Depois teve no dia 13 de julho, poucos dias depois daquela anterior, o Brasil poderá ter apagão ainda em 2021. Estimativa do Centro Brasileiro de Infraestrutura com dados do Operador Nacional do Sistema. Aí aqui tem toda uma explicação, vou deixar esses links todos para vocês, tá? Eu não vou ler tudo aqui, porque senão a gente perde o foco. Então o grande ponto aqui é que já em julho já se cogitava a possibilidade de um apagão esse ano, em função da chuva, não tá chovendo e não encher os reservatórios. Aí depois eu peguei mais um link aqui. Esse aqui é o do Jornal Globo. Nível dos reservatórios hidrelétricos no Sudeste mais baixo da história. Mais baixo da história. Para vocês verem como o negócio é sério. São piores que os níveis de 2001, que foram os piores até então da série. Depois eu separei mais um aqui, ó. Essa aqui é de hoje, 10 de 8 de 2021. Crise hídrica vai elevar preços da energia, creem empresas. Segundo pesquisa, 83% dos ouvidos têm na alta dos custos a principal preocupação e 98% acreditam que preços subirão. Temor de racionamento é verificado por 63%. Que interessante. Aí depois tem mais um conteúdo aqui, que é o próprio site da ONS, né, o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Aí aqui os dados são do dia 9, e aqui tem a média energia armazenada aqui nesse EAR, subsistema Sudeste Centro-Oeste, que é o mais baixo. Na média, está em 24,87% os reservatórios. Alguns, inclusive, com menos. Ó. Por exemplo, esse marimbondo aqui está com 16,31%. Esse vermelho aqui, 15,13%. E assim vai. Tem todos os subsistemas, né, das redes de hidrelétricas. Inclusive, esse aqui da Barra Bonita pertence aí à AES Brasil, que está com 53,34%. Não está péssimo. Mas a gente observa que em outros aqui, né, que não são da empresa, mas de outras hidrelétricas, né, estão números bem preocupantes. Tá? Não, vamos dizer assim, não chove e quando chove não é suficiente para repor o que está sendo gasto. Então isso aí pode acarretar em maiores custos, né, de energia. Eu trouxe aqui, por que isso aumenta o custo da energia? Quando as empresas, que sempre tem um ciclo, né, eles contratam uma quantidade X de energia que a empresa tem que fornecer, então eles têm que entregar aquela quantidade. Se eles não entregarem aquela quantidade, eles têm duas opções. Ou eu posso buscar aquela energia no mercado, vou ter que comprar de alguma outra empresa aquela energia e aí fornecer, ou então eu vou ter que gerar aquela energia de uma outra forma. Por exemplo, se eu não tenho como gerar com fonte de hidrelétrica, eu vou ter que usar uma fonte térmica, provavelmente. E as térmicas são muito caras. Eu até trouxe um desenho que eu achei aqui num trabalho de conclusão. Esse aqui, ó. Como é que funciona o dilema da operação de despacho hidrotérmico. Quando eu tenho hidrelétrica e mais térmica trabalhando junto. O operador ele tem que decidir se ele decide acionar ou não a térmica. Como funciona? Se ele opta por acionar, por exemplo, o reservatório está no nível baixo, preciso compensar com energia térmica. Beleza, eu aciono a térmica. Eu tenho duas possibilidades. Altas afluências, ou seja, volta a chover. Então eu acionei a térmica, gastei a mais, aí choveu e aí eu tenho um vertimento. Ou seja, a água está sobrando, então tá tendo desperdício de água, já que eu estou usando térmica para fornecer energia. Então esse aqui é o caso ruim de eu acionar a térmica. Acionei e choveu, vertimento. É quando verte a água, né? Ela tem que ser escoada porque está sobrando no reservatório. Ou se no caso não choveu, por exemplo, baixa afluência, operação econômica, beleza, eu consegui não desperdiçar, eu usei porque estava previsto para ser usado. O caso acontece ao contrário aqui, eu não aciono a térmica, e aí chove, show, deu tudo certo, eu não acionei a energia térmica e choveu, então foi uma operação econômica, deu certinho. Ou então eu não aciono e não chove, que é o outro extremo, né? Aí eu tenho um déficit energético, que é o caso de ter que comprar energia. Então, se acontecer isso realmente de térmicas, apagões, etc., vai ter uma incidência maior sim, como eu falei antes, de energia térmica. Os preços da energia vão subir consideravelmente. Se vocês lembrarem de outros anos, a gente teve bandeira vermelha, né? Assim, em caráter temporário em determinadas épocas do ano.
para suprir justamente esse aumento de custo, né? Então, se começa a indústria a gastar mais energia, comércio a gastar mais energia, naturalmente os preços das coisas vão ter algum aumento de preço também em função disso. Então gera mais inflação, gera uma pressão aí de consumo pra gente, né? Já tá tudo muito caro por causa desse ano de 2020, e aí tem mais uma pressão inflacionária em cima em decorrência de falta de chuva, é bem complicado. Mas as despesas é que são interessantes, ó. Eles apontam um aumento de despesa de 63% maior em relação a 2020. E aqui tem uma variação que é explicada, né, por que isso acontece. A gente vê isso em decorrência da atualização monetária das debêntures, empréstimos e financiamentos. Aí então 49,6 milhões em função do IPCA maior. Ou seja, aqui a gente observou um IPCA de 8,35 em 2021 contra 2,13 em 2020. IPCA medido, a gente teve um mês de deflação lá em 2020, no início dos lockdowns. As pessoas estavam trancadas em casa, não estavam gastando. Então, teve uma pequena deflacionada aí. Que mais? Aqui teve uma apuração de IOF de 17,7 milhões também, relacionadas a operações de estratégia de crescimento. Isso aqui foi compensado por uma liquidação antecipada do GSF. Isso aqui foi muito interessante, cara. Isso aqui foi um baita golaço que os caras fizeram. Olha que interessante. Com o objetivo de mitigar o impacto na atualização do passivo pelo IGPM. Ou seja, eles perceberam o seguinte: a gente tem uma conta, ela vai ser atualizada pelo IGPM. Se a gente pegar aí o IGPM dos últimos 12 meses, eu não lembro de cabeça agora quanto é que estava, mas quando eu olhei a última vez ele estava acima de 30% ao ano já, estava uns 37% mais ou menos. Então assim, eles optaram por gerar uma despesa aqui, que eles comentam aqui, né? Esse evento permitiu que a companhia não registrasse nesse trimestre nenhuma despesa financeira realizada à atualização monetária do GSF, versus uma despesa de 27 milhões e meios. Então, assim, em 2020 teve uma despesa de 27,5. Esse ano ia ter uma outra despesa grande aí que eles teriam que corrigir por IGPM, então ia dar um rombo aqui imenso. Os caras pensaram, não, então vamos pagar antes, em vez de deixar rolar e corrigir essa dívida. Achei muito bom, muito bem pensado isso aqui. Depois aqui eles comentam do lucro líquido. Nada de novo em relação ao que a gente já tinha falado antes. Então, foi um lucro aí de 77% menor. Um total de 27,5 milhões de reais. Em relação aos 119 milhões do ano passado, no mesmo período. Aí aqui eles explicam, né, os motivos. Maior despesa financeira, que foi aquela liquidação ali do GCF que a gente falou agora. 80 milhões de reais. Então, se a gente pegar esses 27 e somar com 80, vai dar um número parecido com o do ano passado. Que mais aqui teve uma depreciação e amortização de 41 milhões também, devido ao reconhecimento do GCF do quarto trimestre, além da aquisição do Ventos, Mandacaru e Salinas, que são aqueles ativos eólicos também que eles adquiriram esse trimestre. Depois aqui eles falam da remuneração aos acionistas. 24,2 é 88% do payout. Não é muita coisa, acho que está muito bom. Pagaram menos de 100%, nós já tínhamos falado no outro trimestre sobre isso, né? A empresa vinha pagando acima de 100%, não acho saudável fazer isso. 88% acho que é bem razoável. Da minha parte, acho que eles nem precisam ter pago. Para anunciar que 6 centavos de dividendo é só para dizer que pagou mesmo, né? Porque não faz falta para ninguém, eu acredito isso aqui. A menos que realmente a pessoa tenha milhões de ações aqui para receber um montante assim, significativo, né? Fora isso, não vejo vantagem. Mas ok. O record date aí, então a datacom desses dividendos foi no dia 9, que foi segunda-feira agora que passou. Então elas já estão ex-dividendos. Que mais? Eu tinha mais uma coisa para trazer. Cotação, vamos ver aqui. Se a gente olhar, ela trocou de código, né? Ela era TIAT11, passou a virar ASB3 a partir de março. E desde então ela só caiu. Ela tem uma queda acumulada de menos 21%. Isso aqui deu muito azar, tá? Porque não é porque trocou de código, não é porque reestruturou a empresa, mas sim por causa do risco hidrológico. Está precificado aqui dentro, com certeza, aqui. No trimestre passado a gente não tinha indícios tão fortes ainda dessa crise hídrica, né? A gente sim, já tinha observado algumas coisas de... como chama? De... os níveis dos reservatórios. Já tinha se comentado sobre isso até nos comentários do vídeo. Mas
Como a gente viu lá no TradingView, aquilo era um volume muito grande mesmo para um dia, foi uma coisa bem atípica. Eu vou trazer de novo o TradingView aqui, se eu achar. Então aqui a gente traz de novo o TradingView em relação ao que a gente viu anteriormente no outro vídeo. Aqui, se a gente pegar 30 de março, foi naquela semana lá que estava bem alto a cotação da S Brasil. E aí ela começou uma escalada de... Uma escalada de quedas, é boa. Ela começou uma queda aqui, né? Que se acentuou muito nesse dia aqui, dia 30 de abril. Que ela tem um baita de um volume aqui, enorme. Foi nesses dias aqui que a gente comentou no vídeo anterior. Foi em maio, tenho a impressão que a gente gravou esse vídeo. Eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês olharem e comprarem com esse de hoje. Desde lá ela nunca recuperou o preço, ela continua aqui, ela dá uma subida e cai de novo, aí sobe, cai de novo. Ela tá se mantendo em linha aqui, a gente sempre fala, né? A cotação da ação, ela segue o lucro. E a expectativa, pelo menos para esse ano aí, com relação à crise hídrica, é se manter sim com lucro bem tímido, vamos dizer assim. Para ser bem otimista, né? Manter tímido. Mas assim, a empresa não é ruim. Inclusive eu queria trazer o portfólio para comentar sobre isso. Notem que aqui ela chegou a 13,40 no fechamento aí do dia 10. E são volumes baixos agora, né? Aqui tá bem comportado em relação a esse outro que veio aqui em cima, o volume, né? O volume financeiro negociado. Se a gente pegar o portfólio da empresa, tem outras coisas que me preocupam mais do que a cotação dela. Por exemplo, eles falam aqui, ó. A S Brasil investe há mais de 20 anos no Brasil e é uma geradora de energia elétrica 100% renovável. Sim. Se a gente olhar aqui, eles têm uma capacidade que eles dizem de 4.2 gigawatts de energia. Depois eles comentam que tem um pipeline de análise com mais 4.6 gigawatts, ou seja, eles estão planejando dobrar a capacidade de geração de energia ainda, o que é muito bom. Essa reestruturação societária que eles fizeram no começo do ano vai possibilitar fazer isso de uma forma mais fácil do que se ela mantivesse sendo a STT. Mas desses 20 anos, se a gente observar aqui embaixo, no portfólio eles trazem as fontes todas, né? A fonte hídrica, a eólica e a solar. Aí aqui diz o seguinte, a partir de 2017, aí depois de 2020, que foram quando eles começaram a trabalhar com fontes eólicas, ou seja, daqueles 20 anos, só em 17 em diante que eles começaram a fazer eólica. E a solar é a mesma coisa, 2017 em diante, 17 e 18, que foram feitas as aquisições. Aí aqui entrou esse complexo Cajuína, que é o Minas Ligas e o Ferbasa, aqueles PPAs que a gente citou no outro trimestre, né? Já estão aqui dentro. Mas o ponto mais interessante aqui é o seguinte, das energias de usina elétrica, notem que todas elas são bem antigas. Eu ia comentar isso no outro trimestre e acabei me esquecendo, me passei. Então eu comento agora. São bem antigas, ó, 69, 63, 1958, 75, 60. São bem antigas, mas todas elas têm um detalhe, todas são concessões, então essas concessões elas têm um vencimento. E por elas serem bem antigas, o vencimento delas está próximo, que é dezembro de 2029. Aí fica a pergunta, elas vão ser renovadas? Elas vão ser concedidas para outra empresa explorar aquele espaço? Elas vão a leilão? Como é que vai funcionar isso? Isso não ficou claro. Acho que é uma pergunta interessante para o RI, mas não para agora ainda, talvez lá para 2025, mais perto do prazo. Eu imagino que eles vão renovar, não teria por que não, mas também a preocupação maior se dá em função disso aqui, ó. A capacidade instalada de geração de megawatts, ela é muito grande e ela é muito dependente do hidro. Então, imagina, de toda aquela capacidade instalada, a maior parte está aqui, e isso aqui está com um prazo mais curto, tá? E aí tu vê o eólico, por exemplo, aqui é 2.6. Aí o eólico é bem menos, ó. Capacidade instalada, 386, 158, 187. Aqui tem mais em desenvolvimento, 322, 210. Pipeline tem aqui, ó, mais 260 para esse complexo Tucano. Aí tem mais 900 do Cajuína. Então assim, eles estão ampliando. Ampliando, que nem eles comentaram lá em cima, né? Tem 4.6 ainda gigawatts em planejamento no pipeline. O que mais aqui? Fontes solares. Você pode ver que aqui é tudo mais longe, ó. 2053, 2050, 2047. Então esses aqui estão bem tranquilo, falta muito tempo. E uma coisa boa também do que eles estão fazendo aqui é justamente diversificar a fonte, não depender tanto de água, justamente para quando acontecer essas situações onde falta água, não chove,
O Brasil é um país que sofre muito com seca, principalmente em estados mais do Nordeste. Tudo bem que as hidrelétricas não estão lá, né? Elas estão em São Paulo, mas ainda assim, lá a gente tem bastante vento, porque é perto do oceano, e São Paulo a gente tem bastante recursos de água, né? Então eles estão conseguindo diversificar. Antigamente, quando era STT, tinha uma grande concentração aqui da totalidade da geração de energia tudo em São Paulo, e agora a gente começa a vir em outros estados também, né? Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, vai ter outros aqui adiante, certamente. Então é isso. A empresa, eu acho que está fazendo o dever de casa, está diversificando o portfólio, está diluindo o risco hídrico, apostando em outros tipos de fontes e também está aumentando a capacidade. Então a ideia, me parece pelo menos, é não depender e ficar menos exposto tanto ao risco hídrico quanto também ao fim daquelas concessões. Então é isso, pessoal. A ideia era trazer só um comentário bem breve. Esse vídeo ficou bem longo, mais do que eu gostaria. Então é isso, gente. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.